O que você precisa saber para receber pelos serviços prestados ou produtos contratados? Essa é uma realização do Observatório Social do Brasil, em parceria com a Confederação das Associações Comerciais do Brasil e apoio do SEBRAE. Nesse encontro, procurarei trabalhar com vocês todas as regras e os detalhes necessários para que você receba pelos serviços prestados e que você também receba pelos produtos efetivamente entregues à administração. Há muitos benefícios na formalização e algumas responsabilidades que precisam ser conhecidas quando se vende para o poder público. Tá? Vender para o poder público traz vantagem. Por quê? Porque o poder público é um grande cliente. Estamos falando de União, estados, municípios e Distrito Federal. Ou seja, você está abrindo um novo canal de negócios para a sua empresa, para a sua atividade econômica. É preciso ter em conta que esse seu empreendimento, ou se esse seu empreendimento possui reais condições de atender o setor público. Por que faço essa consideração? Em razão das particularidades que são tratadas pela legislação em relação à compra governamental. A compra governamental, ela não se relaciona da mesma maneira que se relaciona à compra particular. Ela tem uma regra previamente estabelecida e tem os seus procedimentos a serem observados. Na compra feita entre particulares, a mera liberalidade de negociação confere a eles esse poder. Já para a administração, ela deve observar algumas regras específicas em relação a estas condições. Mas digamos que você já tem toda a preparação, você já tem toda o conhecimento necessário para realizar essa venda para o poder público. Nessa perspectiva de vender para o poder público, ofertas não faltarão. Agora, antes de começarmos a tratar efetivamente do que você precisa saber para receber pelos produtos e pelos serviços, eu quero apenas para reflexão trabalhar com você alguns pontos que antecedem a essa premissa, né? Como receber pelo serviço? O que eu devo estabelecer para poder receber por esse serviço? Tá? Quando você participou da licitação, você respondeu a uma pergunta bem interessante, né? O meu produto atende às especificações técnicas que o edital forneceu? Sim, participei, assinei o contrato. Consigo fornecer o material ou serviço no prazo? Ok, vou fornecer o material ou serviço no prazo. Realizei análise das variáveis que poderiam impedir essa entrega, por exemplo, a sazonalidade, safra, disponibilidade de matéria-prima. Sim, analisei e já respondi que tenho condições de atender, mesmo que haja restrição em relação a essas exigências, né? Fiz a continha, né, que os custos de transporte, mão de obra, impostos, embalagem e outros indiretos poderiam ser perfeitamente incluídos no meu preço. Montei minha proposta comercial. Nessa perspectiva, identifiquei se os prazos de entrega eu conseguiria atendê-los de maneira a cumprir as cláusulas contratuais, ou que se porventura surgissem ocorrências voltadas a essa entrega, eu teria condições de substituir algum produto em relação àqueles que não foram aceitos pelo comprador? Ok, respondi que sim, então eu montei minha proposta comercial. Quanto ao meu preço para oferta, montei a minha análise de custo, montei minha proposta comercial, estabeleci o teto e o piso que eu poderia trabalhar e nesse íntere consegui montar minha proposta comercial. Respondi a uma pergunta muito interessante, né? Será que eu consigo sobreviver se ocorrer atraso no pagamento devido pela administração? E esse atraso, se ele for superior a 90 dias, será que eu consigo sobreviver? Superior a 6 meses, né? E se nós nos comprometermos com essa entrega
ela vai prejudicar o dia a dia da minha organização? Não, não vai. Eu tenho condições de realizar essa entrega. Se essa entrega vai comprometer a matéria-prima ou os insumos de outros pedidos, não, não vai comprometer, então montei minha proposta comercial. Tá? Identifiquei para qual órgão estou fornecendo e ali visualizei que ele paga em dia. Se atrasa, atrasa por pouco tempo, mas os dias que ele porventura vem atrasar, não vou me comprometer. Então observe que essa pergunta, né? Para que eu estou fornecendo? Qual é o critério ou qual é a confiabilidade em receber por esses valores devidos? Qual é o tempo que esse órgão está atrasando o pagamento? Olha que pergunta interessante que você deve fazer, porque essa pergunta vai refletir efetivamente lá na frente em relação aos pagamentos devidos, né? Consigo manter a minha empresa no dia a dia, com os impostos em dia, durante a execução do contrato? Por que eu preciso disso? Preciso disso porque isso é condição para receber os pagamentos devidos junto aos órgãos públicos, né? E será que essa irregularidade fiscal, essa não manutenção das condições estabelecidas no contrato pode ser um fator prejudicial que venha dificultar em receber os produtos ou serviços entregues ao setor público? Vejam que alguns atrasos eles podem ocorrer por diversos motivos. É onde eu quero adentrar com você aqui agora, no que você precisa saber para receber e evitar qualquer tipo de atraso nas entregas para o poder público. Pois bem, feita essa análise inicial de algumas perguntas que estamos fazendo aqui, quero que você responda para si se isso foi realizado antes de participar da licitação. Bom, agora, no momento da participação da licitação, o que é que nós temos que adotar? Cuidado. Por quê? Porque os atrasos podem ocorrer. Então, eu posso relacionar aqui alguns atrasos: o não cumprimento do contrato, o não cumprimento injustificado do contrato, a não manutenção da regularidade fiscal por parte do contratado, a falta de disponibilidade de recursos financeiros por parte do contratante, eventual desorganização e excesso de burocracia. Será que isso também poderia ocasionar e trazer algum prejuízo para a minha organização? Pois bem, então vamos ficar atentos, tá? Caso você não tenha cumprido todos os itens estipulados no contrato, sua empresa não receberá pelo pagamento. Ou se receber, receberá parcialmente. Então, muito cuidado, tá? Porque atrasos oriundos de medições ou relativos à inadequação nas execuções podem gerar multas relativas a essa contratação. Você ficou atento a essa multa? Então, essa multa está estipulada no edital. Há toda uma área de sanções e multas que estão presentes na legislação e que podem afetá-lo ou provocar descontos no valor a ser pago. Então, presta atenção comigo, empresário. Primeira coisa que eu tenho que evitar: atrasos injustificados. Esses atrasos, eles acarretam um prejuízo efetivo até na entrega do produto. Por quê? Eu entreguei com atraso, eu entreguei todo o produto, mas entreguei com atraso. Então, fatalmente, algum desconto será realizado dessa sua entrega. Por quê? Porque já há previsão contratual, e você concordou com essa previsão contratual no momento em que você assinou o contrato. Ainda que não tenha contrato, você assinou e recebeu a nota de empenho, que é um instrumento hábil ao contrato. Então, eventual atraso na entrega vai acarretar pagamento que não seja total. Por quê? Vai ser descontado aqueles dias do atraso. E aí você pode incorrer em uma multa de mora. Multa de mora significa o quê? Multa no atraso das entregas dos produtos que estão estipulados no contrato. Outro fator interessante a ser observado é que, se durante a execução do contrato você deixar de manter a regularidade fiscal em dia, o órgão ou entidade terá grande dificuldade em realizar o seu pagamento, podendo gerar atrasos não previstos. Você entregou o produto dentro das cláusulas contratuais,
Você entregou o produto no prazo definido no contrato. Só que quando foi se verificar a regularidade fiscal, você não estava em dia com elas. Portanto, é interessante que você mantenha os seus impostos em dia para poder receber em dia. Tá? Nesse aspecto, também levamos em consideração o seguinte: lembra daquela verificação que você realizou para saber se o órgão paga em dia ou não? Ok, ele paga em dia. Só que se você estiver irregular em relação à parte tributária, ele vai ter grande dificuldade em realizar o pagamento. Muito embora a irregularidade fiscal não é fator para reter pagamento por serviços efetivamente prestados. Mas nós sabemos que o órgão vai encontrar uma grande barreira para realizar esses pagamentos. Ok? Pois bem, o que pode acontecer também, né? A contabilidade pública exige que antes da realização de uma compra, existe uma disponibilidade orçamentária para fazer cobertura dessa despesa. Depois do orçamentário, na realização do pagamento, vem a disponibilidade financeira. Em tese, o recurso deve estar disponível porque foi autorizado, mas, infelizmente, a realidade tem demonstrado que, apesar da disponibilidade orçamentária, pode não haver a disponibilidade financeira. Ou seja, o crédito existe, mas o dinheiro ainda não está no caixa do órgão, o que impede a realização do seu pagamento. Isso tem que ser previsto também. Agora, tome muito cuidado. Às vezes, tudo está certo, tudo está em dia, mas o processo está simplesmente perdido no meio da burocracia. A transferência do documento de um setor para o outro pode levar vários dias. Então, o que você precisa saber? Fique atento a esses procedimentos. Procure conhecer os trâmites, os locais, os atores envolvidos no processo. Muitas vezes, o documento precisa de uma assinatura de alguém que, naquele momento, não está, que está de licença, viajou, está cumprindo compromissos fora, mas então que seja viabilizado pelo seu substituto. Então, conhecer o rito de pagamento é muito útil para que você evite atrasos e surpresas nesse caso. O que você precisa então saber para mitigar esses inadimplementos e receber pelo poder público? Além dos motivos que nós já mencionamos aqui, é interessante que você estabeleça uma rotina na execução contratual. E para isso, nós buscamos observar aqui nesse nosso encontro alguns detalhes que fazem a diferença nesse contexto. Pois bem, primeiro, é super importante que você observe fielmente as cláusulas contratuais, pois o que está sendo cobrado é aquilo que efetivamente está contratado. Observe os prazos das cláusulas contratuais. Observe as suas especificidades. Caso venha a ocorrer algum atraso, comunique com antecedência o contratado essa necessidade. Justifique quais são os motivos desse atraso. Solicite alterações desses prazos para que o contratado venha a aceitar. O contratado pode se recusar a modificar esses prazos contratuais. Mas desde que haja uma justificativa e um motivo possível desse atraso, que seja relevante, você confere a ele elementos e subsídios para poder autorizar. Tá? Simplesmente chegar e pedir quero prorrogar o meu contrato não é a melhor prática administrativa. Tudo tem que estar fundamentado, tudo tem que estar previsto, tem que ficar amplamente comprovado essa ocorrência. Tá? Mantenha com o contratado atendimento como espécie de pós-venda. Crie essa rotina do pós-venda. O poder público é um cliente e, como todo cliente, merece respeito e atenção. Então, o que você está fazendo para poder mitigar esses efeitos negativos de uma eventual inexecução? Você está justificando, você está mantendo essa relação, você está demonstrando, não que isso seja o suficiente para elidir esse atraso ou elidir qualquer falta de pagamento, mas são subsídios que você fornece para que seja tomada uma decisão. Então, o que você precisa saber para evitar o atraso no seu pagamento? Mantenha em dia sua regularidade fiscal.
para que não atrapalhe ou venha retardar os prazos de pagamento. Isso é fundamental. Quem está em dia com a regularidade fiscal tem a chance de permanecer na fila da ordem cronológica e ali receber por isso. Quem está em dia com o cumprimento do contrato vai adentrar a ordem cronológica e receber por isso, ou pelo que foi prestado. Tá? Então, você precisa entender o seguinte, que se alguma coisa foi executada de maneira infiel, aqui está definido no contrato, vocês precisam reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir sob sua responsabilidade, no total ou em parte objeto do contrato. E nesse caso, que foram verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados. Fica comigo, nesse ponto específico, essa sua relação comercial se estreita, será verificado isso em tempo e modo oportuno. Isso traz como resultado o quê? Evita-se atraso na execução, evita-se qualquer tipo de desconto, de multa de mora em relação a esses atrasos e você tem condições de receber efetivamente pelos valores que foram executados ou pelo contrato que você está executando, ok? Mantenha também a regularidade fiscal em relação aos recolhimentos estipulados em contrato, tais como recolhimento do Fundo de Garantia, INSS, tributos, encargos específicos e benefícios aos empregados que estão à disposição do poder público e todos os seus colaboradores. Por quê? Porque quando você entregar nota fiscal, entregar as suas certidões, você vai entregar a documentação de regularidade disso. Esse processinho, esse checklist com todas essas observações em dia, vai fazer com que você adentre na fila de ordem cronológica. Por quê? Porque o fiscal já vai ter todo o subsídio para poder atestar a sua nota fiscal ou a sua fatura e você poder entrar na ordem cronológica. Tá? Então, isso é muito importante em relação à regularidade fiscal da empresa, mas essa regularidade das obrigações da execução decorrente desse contrato. Ok? Bom, eu preciso também observar a necessária saúde financeira da empresa. Por quê? É uma pergunta muito simples. Porque aquilo vai me dar fôlego para eu poder correr e receber pelos serviços prestados ou pelos objetos que foram entregues dentro dos prazos. E aí, se eventual atraso ocorrer, você consegue se manter e consegue ali trabalhar para conseguir prestar o serviço. Um detalhe muito interessante, né, que diz respeito a esses prazos, resgatando a informação de que despesas cujo valor seja de até R$8.000, a administração realizará o pagamento em até 5 dias a contados do recebimento da nota fiscal. Esse recebimento é o ateste da nota fiscal. E o ateste, para ser levado em consideração, ele faz o quê? Ele leva em consideração o objeto entregue, a regularidade fiscal e todas as suas características. Valor acima de R$8.000, a administração tem até 30 dias para realizar o pagamento. Nessa perspectiva, tudo em conformidade com o quê? Com a execução física, com a execução administrativa e com a regularidade fiscal desse contrato. Mantenha em dia sua qualificação técnica para quê? Para que seja evitado qualquer tipo de transtorno em relação à execução do objeto. Equipe qualificada, objeto executado fielmente pelo contratado. Isso não ensejará o retardamento. Qualquer tipo de inexecução contratual, por falta de qualificação técnica da equipe, pode causar transtorno e atrasar o recebimento desse contrato. É fundamental se comunicar sempre por escrito com o poder público. A depender do ato a ser praticado, recomenda-se que seja por meio de ofício, em papel timbrado da empresa e com a identificação do destinatário e do remetente. Nas outras comunicações, tá, que se fizerem, que pode ser a respeito de prazo, de cumprimento, de especificação, também o fazer de maneira escrita. Toda ata, toda reunião que você realizar com o fiscal do contrato, reduza a ata, utilize um modelo descrito para quê? Para as visitas e registre todas as ocorrências ali relacionadas, os prazos de solução, a responsabilidade do poder público, a responsabilidade do contratado. Né? No silêncio do poder público, depois de encaminhadas as comunicações, faça cumprir o prazo de 5 dias úteis, nos termos do artigo 24 da Lei 9784 de 99, caso outro prazo inferior
não esteja estipulado na cláusula contratual ou no teu próprio edital. Tá? Nunca deixe de realizar essa comunicação escrita com o fiscal. Faça essa estreita comunicação no acompanhamento da fiscalização. Pois bem, vamos imaginar a seguinte hipótese. Professor, tem uma nota fiscal que está regularmente documentada. O que significa isso? O que é regularmente documentada? Ela possui as certidões fiscais, todos os relatórios exigidos para a prestação do serviço, ela foi emitida em tempo e modo oportuno, ocorre que a administração não realiza o seu pagamento. Então, escreva para a administração, notifique a ela que aquela nota fiscal está com atraso. Mas que atraso é esse? Se o valor for acima de R$8.000, a administração tem até 30 dias para te pagar. Se o valor for inferior a R$8.000, a administração tem até 5 dias para te pagar. Nesse caso, especificamente, notifique a administração informando que aquele valor encontra-se em aberto e que algumas medidas podem ser adotadas. Vamos aqui relacionar algumas medidas que podem ser adotadas. A medida mais comum é que, se ultrapassado o prazo de 90 dias dos pagamentos devidos, você, contratado, pode suspender temporariamente a execução do contrato até que seja regularizado esse pagamento. E nessa oportunidade nós deixaremos um modelinho de ofício de notificação de regularização de pagamento. Basta que você preencha ali com as informações do seu contrato e encaminhe para a contratada. Uma outra providência que pode ser adotada é o ingresso com uma medida judicial para que a administração efetue efetivamente o pagamento em relação àqueles valores devidos. E aí vai seguir o rito processual conforme estabelecido lá nos procedimentos de execução contra a Fazenda Pública e nos procedimentos utilizados lá pelo Código de Processo Civil especificamente. Então, empresário, o detalhe aqui para que você receba em dia pelos serviços prestados mantenha a sua regularidade fiscal. Acompanhe fielmente a execução do contrato. Fique em cima. Procure identificar em que setor está o processo para você ali poder impulsioná-lo caso ele tenha se mantido parado ou inerte em determinados setores. Algumas medidas, ainda que paliativas, permitem com que você fique ali em evidência e que aquele crédito entre na relação, né, dos pagamentos devidos pela administração. Fique em evidência, pois aí aquela nota fiscal entrará nos créditos a serem cumpridos pela própria administração. Ok?